que você vai reparar nessas pinturas é que ao mesmo tempo em que a gente vê com clareza temas japoneses sendo retratados, você vê também que elas fazem uso de técnicas e acabamentos geralmente associadas à arte europeia, arte ocidental, como o uso da tinta a óleo sob tela, da aquarela e do giz pastel. Mas essas obras não são atuais, elas são pinturas feitas lá no final do século XIX, especificamente por um artista japonês chamado Kuroda Seiki, e ele foi um dos principais artistas que integraram o movimento artístico chamado Yoga, que significa literalmente pintura em estilo ocidental, e que teve um processo de ascensão mais para o final do século XIX, quando o Japão foi forçado a abrir seus portos para o resto do mundo e passou a receber uma forte influência do Ocidente. O projeto artístico hegemônico no Japão, antes desse processo de abertura, no chamado período Edo, eram as famosas pinturas do movimento ukiyo-e, de artistas como o Tagawa Hiroshige, de Katsushika Hokusai, que foram figuras expressivas desse período. São pinturas do chamado mundo flutuante, com representações pictóricas de famosas cidades e províncias, de vistas do Monte Fuji e também de insetos e animais. Mas quando aconteceu todo esse processo de abertura do país para o resto do mundo, colocando o Japão no caminho da industrialização e do desenvolvimento capitalista, processo esse que ficou conhecido como a Restauração Meiji, em 1868, o Japão passou a receber fortes influências culturais, políticas e sociais do mundo ocidental. E Kuroda Seiki não era o único artista desse período. Na verdade, a gente teve vários exemplos. A gente teve Fujishima Takeji, com representações de figuras femininas, sendo inclusive algumas delas de mulheres brancas, deixando de lado inclusive o aspecto da etnia na representação. Fujima Sazo, com representações de paisagens francesas, e também Asaichu, cada um com suas particularidades, mas todos tornando bastante evidente nos seus trabalhos a forte influência que a cultura ocidental teve sobre a sua visão em torno da arte. Alguns deles, inclusive, foram alunos de um pintor francês chamado Raphael Collin, um pintor acadêmico que estudou no ateliê de Bouguereau e que, ao final do século XIX, estabeleceu esse intercâmbio com artistas japoneses que vinham estudar no seu ateliê na Europa. Todo esse processo de influência, inclusive, não aconteceu só nas artes plásticas, mas foi todo um movimento cultural de recepção indiscriminada da propaganda externa ocidental. E a gente pode verificar como isso se deu, por exemplo, também na literatura, de forma bastante crítica, aliás, principalmente a partir da obra de Natsume Soseki, um dos maiores escritores da literatura japonesa, conhecido aqui por nós como o Machado de Assis japonês, né? Pela forma como ele lidou com alguns temas e também com a forma literária, satirizando modelos europeus. E que foi um autor que, a partir das suas obras, discutiu amplamente a forma como essa invasão cultural se deu na virada do século XIX para o XX. E por essas razões, que movimentos como o yoga foram bastante criticados na sua época, justamente por esses artistas serem vistos como figuras que estavam aderindo à cultura ocidental e deixando para trás aspectos da cultura nacional, da cultura do seu povo. E é interessante pensar sobre essas questões em torno do Japão, porque quando a gente pensa no Japão hoje, a gente vê, de fato, um país que é bastante ocidentalizado e influenciado fortemente pela propaganda estadunidense. Mas esse aspecto da cultura japonesa é bastante recente, porque vem do pós-guerra. O movimento yoga, por outro lado, teve início quase um século antes, né? Antes mesmo do Japão, enquanto nação, se projetar internacionalmente. E as obras que foram deixadas por esses artistas têm uma importância histórica enorme, não só pelo registro histórico de belas pinturas que marcaram o registro do encontro de dois mundos, né? Mas são também evidências históricas que mostram pra gente como as contingências históricas e as tendências culturais de cada época influenciam na forma como a gente faz arte. Seja nos materiais que a gente tem acesso, até os temas, os personagens, as situações que a gente acaba ilustrando. A nossa subjetividade e a nossa personalidade cumprem também o seu papel na forma como a gente se expressa artisticamente. Mas isso não se sustenta por si só. Nós não somos capazes de viver fora de um contexto, né? A gente está sempre inserido no mundo. E a questão da influência, seja ela positiva ou negativa, é um fator que precisa sempre ser levado em consideração. O que me influencia hoje, né, no campo artístico, não só nas artes plásticas, mas também na literatura, no cinema, na música, na televisão. Que obras e que artistas exercem uma influência sobre o que eu faço e sobre a forma como eu penso? E de onde essas obras e essas pessoas vêm? Que pensamentos, quais ideologias elas trazem para o debate? É importante que, enquanto artista, a gente pense e reflita sobre as nossas próprias influências e o que nos leva a pintar ou desenhar determinados temas ao longo da nossa jornada. E questionar por que a gente gosta das coisas que a gente gosta e por que a gente sente vontade de representar essas coisas no papel ou na tela. Para você, que é artista, quais são as suas principais influências? Espero que você tenha gostado desse vídeo e obrigado por ver até o final.
Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto, né, do que os demais. Eu sou o Hiro, eu sou artista e professor de desenho há mais de 10 anos. E se você tiver interesse em aprender a desenhar ou só acompanhar mais conteúdo sobre arte e educação, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário. Você também pode me seguir nas outras redes sociais e conferir as referências bibliográficas desse vídeo quando houver, né? Tudo aqui embaixo na descrição. Um abraço e até a próxima.